Agora, deixa eu pedir a sua atenção. Presta atenção nessas informações. A saúde íntima da mulher, ela pode envolver muitos aspectos, como a prevenção e tratamento de infecções, doenças, lesões, que são precursoras do câncer. E a prevenção, gente, é normalmente realizada através dos exames preventivos de rotina no ginecologista. Mas o que a gente quer abordar hoje no Você Bonita é a prevenção e um tratamento eficaz de uma condição muito frequente e por várias vezes negligenciada, que é a atrofia vaginal e da vulva, e os sintomas muito incômodos que essa atrofia produz. Por isso, hoje, para bater esse papo com a gente, eu espero as perguntas de vocês ao vivo no @VocêBonitaTV. Vai ser um papo esclarecedor. A gente convidou a doutora, ela que é médica ginecologista, a doutora Márcia Farina Camilos. Bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde. É um prazer. Vou sentar aqui do seu ladinho, eu faço essa voltinha todos os dias para mantermos aí o nosso distanciamento, mas fiquei muito feliz com o tema, com o assunto. E sempre pensando aqui em qualidade de vida e em saúde completa, né? Esse é sempre o nosso papel. E aí, doutora, até para a gente falar desse assunto de uma forma bem simples e que as pessoas entendam, a gente vai fazer aquelas principais perguntas de consultório para você. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. E eu espero perguntinhas de vocês. Então, vou pedir para o Ti colocar aqui para a gente acompanhar as perguntinhas deste assunto. Mandem, aproveitem, estamos ao vivo. Vamos lá, primeira pergunta ligada a essa saúde íntima da mulher moderna. O que causa a atrofia vaginal e se a atrofia vaginal é uma doença? Carol, geralmente não. Na atrofia vaginal, o que acontece é um afinamento e uma perda da espessura, da elasticidade do revestimento da vagina, assim como da vulva, que é a área externa à vagina. Isso ocorre devido à diminuição da produção do hormônio, que é o estrogênio, o hormônio feminino, e, claro, ao inevitável processo de envelhecimento, que se intensifica após a menopausa, que é a última menstruação de uma mulher. Tá? E isso causa sintomas muito incômodos e algumas mulheres podem começar a apresentar sintomas já antes da menopausa se instalar, desde os 42, 45 anos, tem mulheres que já apresentam sintomas. Olha lá, gente, até num momento precoce, né? Sim. Um momento da vida até que isso pode parecer inesperado, então é importante a gente ter o alerta. E ficar atenta aos primeiros sintomas. Vamos colocar a próxima perguntinha que a gente vai chegar também neles. Olha lá. Seguindo, a atrofia vaginal também pode ocorrer em outras situações e quais as queixas mais comuns que as mulheres podem apresentar? Pode ter, então, sintomas urinários também? Pode sim, tá? A atrofia vaginal, ela não ocorre só apenas na menopausa fisiológica, mas, por exemplo, uma mulher que realizou uma cirurgia para retirar os ovários. É uma menopausa imediata, cirúrgica. No uso de determinadas medicações que causam bloqueio da ação dos hormônios, como, por exemplo, naquelas mulheres tratadas de câncer de mama, ou de endometriose ou mioma, que vão usar medicações por um longo período. Também ocorre após quimioterapia, radioterapia pélvica ou vaginal. Tá? E os sintomas que ela causa são sintomas muito incômodos, que impactam a qualidade de vida. E vão desde dor ou desconforto durante a relação sexual. Tem mulheres que às vezes apresentam ardência e até sangramento. Tá? E existe uma sensação de secura vaginal e de diminuição da lubrificação. Mas também, em 30% das mulheres, pode vir acompanhada de sintomas urinários. Sejam perda de incontinência urinária de esforço, ou seja, alguns casos de perda de urina, aquela urgência para urinar e se não correr para o banheiro, às vezes perde um pouquinho de urina, tá? E vontade de fazer, necessidade de fazer urina mais vezes ao dia. Tá? E isso impacta a qualidade de vida, não só sexual, mas a qualidade de vida geral. Uma mulher que perde urina tem um impacto muito importante. E no próprio planejamento da rotina, do dia a dia, de momentos importantes, né? Se torna algo muito incômodo, desconcertante. E traumático, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, o pessoal de casa vai se identificando
e já já a gente coloca perguntinhas do público também ao vivo. Vamos seguir para essa pergunta que também é sempre importante e sempre feita. Olha lá. Qual o tratamento, então, para esses sintomas, que hoje é o nosso objetivo mostrar para o pessoal de casa? O tratamento mais frequente de início é através da reposição de hormônio, através de creme vaginal. Tá. Só que para ter um bom resultado, este hormônio tem que ser seguido na forma correta, sob supervisão médica, e necessita de um uso contínuo, ou seja, parou de usar, volta a ter sintomas. Tá? E aí existem 3 situações, pelo menos, que eu chamo a atenção. A primeira delas, a paciente que tem contraindicação ao uso de hormônio. Por exemplo, as tratadas de câncer de mama. Tem mulheres que usam hormônio, melhoram, mas não totalmente. E aí você precisa de um método auxiliar para complementar. Existem aquelas mulheres que não suportam utilizar o hormônio de uma forma contínua vaginal. Então usa um tempo, mas não continua. Tá? E aí o que fazer? Surgiram outras possibilidades, né? Através do uso de energias. O que essas energias fazem? Fazem um estímulo local no tecido vaginal ou da vulva para estimular a formação de colágeno novo, a formação de fibras elásticas. E qual é a vantagem? De uma forma mais duradoura e que necessita uma manutenção, às vezes, só anual, mais prático. E, dentre essas energias, nós temos o Frax. Que é o aparelho que está aqui. Que é o aparelho que está aqui. Olha que legal, eu até não brinco, né? Não queimei largada para ir já falando dele, porque sabia que a gente ia chegar aí nesse momento. Interessante contar a respeito, então, da tecnologia, né? O que é a proposta e o objetivo. E eu acredito que isso vai ajudar muitas mulheres, né, doutora? Vamos ao que é o Frax? Vamos, pode contar pra gente. O Frax é um aparelho que emite pulsos eletromagnéticos em milésimos de segundos e produz micropontos térmicos do diâmetro de um fio de cabelo em cada ponto. Esses micropontos, eles estimulam a derme a produzir um colágeno novo, fibras elásticas e melhora a vascularização. Consequentemente, melhora a hidratação dos tecidos, não só na parede vaginal, em qualquer tecido do corpo que você for aplicado. Tá. E é um procedimento simples de ser realizado, é um procedimento que transcorre de uma forma muito tranquila. A gente vai colocar então agora, seguindo nas próximas imagens, ainda continuando falando do aparelho e da tecnologia, como é, né, como acontece então. Vamos colocar esse primeiro. Ó, então, explicando para o pessoal, definindo, o Frax é uma alta frequência fracionada microablativa, que produz micropontos térmicos do tamanho de um fio, diâmetro de um fio de cabelo. Ou seja, são bem delicados os micropontos. Tá? Pode passar o próximo. Na sequência, olha lá. Olha que interessante. Estimula colágeno novo, fibras elásticas. E importante, o material utilizado na paciente é um material totalmente, o que toca na paciente, é um material totalmente estéril. E descartável. Tá? Esse é a aplicação vaginal. Nós vamos ver um filminho. E esse começou com a utilização em dermatologia que nós vamos mostrar. Olha lá, vou colocar na tela. Esse é para aplicação parte externa na vulva e que também é utilizado na face e em qualquer outra região do corpo. Aí na tela, então, para o pessoal acompanhar como é que é feito. Tá, então, veja bem, isso surgiu principalmente com a ação das dermatologistas, tá? Aqui é uma paciente tratada pela doutora Carla Preste, veja o rejuvenescimento da pálpebra dessa paciente, o antes e o depois. Essa técnica pode ser aplicada em toda a face. Eu estou mostrando a parte dermatológica, que por motivos óbvios eu não posso mostrar aqui a aplicação na parte genital, tá? Mas é para vocês terem ideia da delicadeza e do resultado que vocês têm. Olha que bacana. E aí é interessante a gente dizer também, não teríamos como ilustrar com o vídeo como esse, né? Mas a gente tem um passo a passo mostrando um pouquinho como acontece. Um desenho esquemático para mostrar. Entender, olha só que interessante. Então, esse é o Frax, ou seja, foi desenvolvido, correlato a esse tratamento no corpo, foi desenvolvido um sistema para aplicação na área genital. Isso foi desenvolvido por engenheiros e médicos brasileiros, do qual eu tenho a honra de fazer parte. Olha só. E nós passamos esta técnica, para você ter ideia, já para 30 países. Quase toda a América Latina, América do Sul, quase toda, vários países da Europa, da Ásia, da África, até no Oriente Médio, tá? No Líbano também tem. Tá vendo? E por uma técnica simples e fácil, se puder repassar ali, eu queria mostrar os detalhes da vagina. Vamos voltar essa imagem, olha lá. Pode passar o próximo, para vocês verem no detalhe que a vagina com atrofia, ela fica com pontos vermelhos, ela fica muito afinada, tá? E a aplicação é feita, pode passar o próximo, com um eletrodo.
com esses micropontos em toda a parede vaginal e também na parte externa. Tá? E o último, pode passar o próximo, já mostra o depois, né? Depois de uma semana, depois de um mês, você já começa a ter os efeitos desse tratamento. Já desde a primeira aplicação, você já nota efeitos bem visíveis, tá? E a melhora dos sintomas. E aí é claro, doutora, que tinha que ter essa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta constante também das mulheres, olha lá. Dói? É necessário utilizar anestesia? Não dói. Nós passamos um creme anestésico apenas na parte externa da vulva e dentro da vagina não necessita anestesia. Muito bom. Agora, quando a gente está falando dessas questões, e a gente conversou rapidamente antes de começar o programa, até para se conhecer, eu adoro essa possibilidade de conhecer as novas tecnologias e que são acessíveis e a gente vai chegar lá. É importante colocar para o público que existem alguns assuntos que eles começam a ficar de forma difícil entendimento ou acesso por alguns tabus. E que, de fato, a gente precisa afastar totalmente essa questão. Então, doutora, a gente, né, no papo, antes de começar o programa, você falou umas coisas interessantes. Se você puder falar para o público, que eu ouvi, que é exatamente isso, é devolver qualidade de vida, gente. Não podemos ter medo e ter aí essa questão do tabu de não tocar nesse assunto. Olha que fantástico essa possibilidade, né? Então, muitas mulheres, às vezes, não conversam com o próprio ginecologista sobre esses sintomas. Tá? E é importante elas saberem que isso tem tratamento. Tá? Esse incômodo, o impacto não é só da esfera sexual, mas da qualidade de vida dela. Ou seja, uma perda de urina que pode ser melhorada de um tratamento simples, de uma forma mais duradoura. E nada impede que você associe os tratamentos. Às vezes você pode usar o hormônio e usar a radiofrequência fracionada, esse estímulo local, para complementar o tratamento. Perfeito. Tá. Vamos seguir com mais perguntinha. Olha lá, daqui a pouquinho pergunta do público ao vivo. Próxima pergunta é essa. As atividades do dia a dia podem ser retomadas em quanto tempo? Então, como é que é esse após esse procedimento, nós só recomendamos que a paciente não tenha relação durante 7 dias, durante uma semana. Não existem outras restrições. É muito tranquilo, o procedimento é rápido, simples, ele dura em torno de 15 a 20 minutos. É feito em consultório, na rotina, num consultório médico, tá? Facilidade também faz diferença, né? Muita. Nesse momento. Vamos colocar mais uma? Olha lá. É um tratamento caro, importante chegarmos nesse ponto, porque eu acho que ele é bem acessível. Sim, é bem interessante. Olha, é um equipamento muito seguro, eficaz, e ele é muito mais acessível comparado com outras energias, como por exemplo o laser, mas com a mesma qualidade e os mesmos resultados, tá? E o que é interessante, eu faço parte, eu trabalho no Hospital Público Estadual de São Paulo, dentro da maior comunidade que a gente tem aqui em São Paulo, e eu trato essas mulheres da comunidade como eu trato as pacientes de consultório, em todos os níveis, ou seja, é acessível ao setor público e todos os níveis do setor privado. Tá? Eu costumo dizer que isso universaliza o tratamento, ou seja, pode oferecer a todas as mulheres, podem ter alcance a ele, com os mesmos resultados. Olha que boa notícia, né? Eu sou apaixonada por essa técnica. Excelente, não, mas é isso aí, já tenho certeza que o público vai mandar perguntinhas pra gente. Vamos seguir com a próxima, olha lá. Isso. O Frax, então, o aparelho que a gente está mostrando aqui, ele pode ser usado em outras indicações, outros problemas de saúde? Sim, olha, desde a grande utilização na área dermatológica, não só em rejuvenescimento facial, corporal, mas pode ser usado em estrias, em tratamento de cicatrizes. Vocês viram um exemplo na oftalmologia plástica, no rejuvenescimento de pálpebra sem cortes, é um resultado muito interessante. Mas também na área genital pode ter outras utilizações. Tá. Dentre as indicações da vagina, pode ser para aquela sensação de vagina alargada, pacientes que têm infecções de repetição, não só vaginais, mas também urinárias, pode ser um tratamento. E na região da vulva, além da questão da melhor estética que você pode encontrar, naqueles tratamentos de foliculites crônicas, que são aquelas infecções dos pelinhos, tá, crônicas, cicatrizes que podem ocorrer na vulva e determinadas doenças. Por exemplo, eu participo de uma pesquisa no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no tratamento do líquen escleroso vulvar, que é uma doença crônica evolutiva, muito incômoda, porque ela causa muita coceira, causa uma atrofia do tecido. E nós já estamos agora na fase final para enviar para publicação, mas já temos resultados muito importantes na melhora dos sintomas. Isso
entre outras patologias que nós estamos começando a utilizar. Então, assim, não é apenas para essa questão da vaginal, mas em outras patologias da vulva, bem interessante. E não só questão estética, mas questão funcional sim. mesmo, né? Até para ficar claro para o público, então, o que vai ser trocado é essa ponteira. Essa ponta. Aqui, ó. Tá, isso aqui é utilizado e é descartável. Tá. É um procedimento, ele vem desta forma, todo estéreo. Olha, gente, que interessante. Isso também é algo que merece um destaque, né? Porque normalmente é muito prático, não é dessa forma. É muito prático. Muito seguro. Tá aí. Vou colocar mais uma perguntinha de consultório e a gente vai seguir com perguntinhas do público que já chegaram. Olha lá. Então, e o tal do rejuvenescimento íntimo? Como o Frax pode ajudar? Veja, em relação à vulva, nós falamos do ponto de vista estético. Ou seja, pode ser utilizado da mesma forma que em face e outras regiões para você melhorar a flacidez dos grandes lábios, do monte pubiano, das virilhas e até face interna de coxas. Usamos até em região de períneo, esse é o nome que às vezes as pacientes entendem, né? Até na região ao redor do ânus. Toda essa região pode ser melhorada. Mas quando nós falamos da parte vaginal, nós não estamos falando de um tratamento estético, nós estamos falando de um tratamento funcional. Ou seja, esse tratamento vai permitir que a paciente tenha uma função sexual adequada. Tá? Mas, do ponto de vista estético, é um direito da mulher. Da mesma forma que as mulheres querem melhorar outras regiões do corpo esteticamente, também pode ter o acesso à melhora estética dessa área. Muito legal. Vou seguir com perguntinha do público, então, agora. Respondemos as principais de consultório, mas é claro que tem espaço para o público também na tela. Quem se submeteu à braquiterapia pode fazer esse tratamento? Pergunta da Lúcia. Um beijo para a Lúcia. Obrigada. Ok. Interessante essa pergunta, porque braquiterapia é uma radioterapia dentro da vagina. Ela causa uma atrofia diferente da natural. É muito mais fibrótica, a vagina afina, fica muito estreita. E nós começamos a fazer alguns casos, tem até uma pesquisa já no ICESP sendo conduzida com esses casos, porque melhora. Essas pacientes não melhoram com hormônio, não melhora só com hidratante vaginal, que é uma outra opção, mas nós temos obtido resultados bem interessantes nesses casos. Pacientes que não conseguiam nem ter uma mínima relação sexual, passam a ter. Tá? Então é bem promissor, é bem interessante. Doutora, é diferente então de uma mulher para outra a quantidade de sessões, por exemplo, o espaço entre elas? Importante isso. Depende do grau de atrofia de partida de cada mulher. Por exemplo, uma mulher que começa os primeiros sintomas, normalmente ela pode se resolver apenas com uma única sessão. Já uma mulher que tem uma atrofia moderada ou intensa, ela pode necessitar de 2 ou 3 aplicações e faz com um intervalo de 30 dias mais ou menos entre elas. E qual é a vantagem? A manutenção pode às vezes ser apenas anual ou individualizada para cada caso. Tá aí. Dá tempo de mais uma perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Cá, um beijo pra você. Às vezes perco urina quando dou uma gargalhada e até um espirro e me deixa muito constrangida por molhar a calcinha. Então pergunta, o Frax pode resolver isso? Então, existem vários tipos e vários graus de incontinência urinária, dessa perda de urina. Claro que a paciente precisa ser examinada para ver se era um defeito anatômico que precisa de uma cirurgia ou não. Mas o que nós temos observado é que muitos casos que às vezes poderiam ir para a cirurgia são resolvidas dessa forma pouco invasiva. Tá? Então, graus mais leves e moderados podem ser melhorados apenas com esta técnica. E mesmo que a paciente tenha uma perda mais intensa ou tenha uma indicação cirúrgica, esta técnica pode ser feita antes e após a cirurgia, porque mesmo a cirurgia não é garantia de resolução completa, para melhorar o tecido vaginal e melhorar o revestimento e a presença de colágeno, de fibras elásticas nessa região. E olha, gente, é muito bom, melhor ainda, né? A gente fala sorrindo, principalmente como você disse, que se orgulha de fazer parte, né? Sim, e é algo muito nosso, muito bom. Né? É algo nosso, é um aparelho que nós já tratamos outras lesões com outro tipo de radiofrequência e a instalação desta plataforma da radiofrequência fracionada foi um ganho espetacular, muito bom. Tá aí, que veio para ficar, para devolver qualidade de vida mesmo. Sem dúvida. Muito legal, eu gosto quando a gente tem oportunidade de falar de assuntos que muitas vezes ficam ali tentando, né, mais escondidos. Sim. E aqui a gente realmente dá voz para que você conheça o que hoje é possível e que está aqui de forma acessível. Por isso, eu vou passar um contato para vocês, ou agradecimento. Na tela já vai entrar, que é a clínica, que é Clinitá, certo? Informações da Clinitá. O telefone é
11, tá? 2039-0560, 2039-0560. Vamos deixar aí na tela para vocês um WhatsApp também, para quem quiser entrar em contato, 95728-9163, 95728-9163. Loctal também vou deixar, né, o contato de WhatsApp para quem quiser saber mais também a respeito até da tecnologia, que é o 99774 1856, 99774 1856, e o Facebook, Instagram, que é o Loctal Medical P, né, no finalzinho P mudo, que é Medical. Pode citar? Sim. É isso, @Loctal, então tá na tela ali, um pouquinho menor para vocês abaixo, mas é Facebook e Instagram. Loctal, Medical e um P mudo no final para vocês seguirem, acompanharem e saberem mais. Muito obrigada. Hoje conhecendo o trabalho da ginecologista doutora Márcia Farina Camilos. Um prazer, Carol. viu? Prazer foi Parabéns todo meu. Muito pelo obrigada. trabalho, pelos estudos. Obrigada. E eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Obrigada a todos. Até a próxima. Até. E a gente, ó, vai para as dicas, a gente volta daqui a pouquinho, porque já você viu o prato maravilhoso que tem. A gente vai, pezinho no final de semana, olha lá, kafta de frango com aquele molho.